Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Amor, estou tão feliz com o meu convidado aqui, tão especial. Eu estou aqui com Rafael Zabitoski. Ele é empresário, ele é mentor, ele é professor, ele é palestrante. Ele é também aquele improvável que vem causando, que vem impactando, que vem transformando a própria história e de tantos outros empresários e pessoas que estão passando no caminho dele. Seja muito, mas muito bem-vindo, Obrigado, Rafael. Rê. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui compartilhando, trazendo um pouquinho da minha história, um pouquinho de informação. É realmente um privilégio estar com você e eu espero poder contribuir de alguma maneira com a minha história, com a minha transformação ou com alguma palavra. É aquilo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Se apenas uma pessoa tiver uma transformação, um pensamento diferente, já valeu a pena. Tudo que a gente viveu. Então, realmente, eu agradeço e eu espero poder honrar tudo que você falou de mim. Fiquei impactado. Obrigado, Rê. Obrigada a você por ter aceitado. Estar aqui, sentar neste lugar, para mim receber é uma grande honra. Estar aqui para ouvir alguém. Ouvir a história de uma pessoa que carrega a sua história de luta, de superação. Eu amo tudo isso. E neste lugar aqui, eu me coloco como aluna. Eu quero aprender ouvindo a tua história. Então, querido, para a gente poder começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço abertura. Se apresente, quem é você, Rafa? Vamos lá. Hoje eu falo que eu sou filho de Deus, né? Imagem e semelhança do Criador. Até porque por algum tempo a gente se perde disso, né? Da nossa identidade, de quem a gente é. E tirando essa parte mais importante, eu sou Rafael, marido, casado com a Jessie Mary, uma esposa linda que Deus me deu. Pai de 2 meninos maravilhosos, o Kaique e Rafael, Bernardo. Filho do seu Paulo, da dona Jane, que hoje já está com o papai do céu. Então, um cara trabalhador, um cara focado, obstinado pelo crescimento, pela autotransformação. E como a minha mãe, uma excelente professora, me deixou essa atribuição também hoje como professor, né, buscando ao máximo contribuir na vida de outras pessoas. Eu entendi que a minha transformação, ela pode gerar a transformação de outras pessoas. E quando eu ouvi essa frase, Rê, que a gente é transformado para transformar, fez muito sentido para mim. Então, além dessas, para mim, as melhores atribuições, eu sou formado em educação física, trabalhei muito tempo na área, trabalhei 12 anos como personal, trabalhei também, tive um box de CrossFit, né? Fui coach de CrossFit, pratiquei CrossFit, tive um estúdio de treinamento personalizado, que ainda até hoje essas duas empresas estão muito bem lá na Praia Grande. Trabalhei com muitos empresários, construtores, políticos, trabalhando na parte da saúde, né? Ali como personal trainer. Fui funcionário público. Nossa! Olha, você está fazendo eu lembrar de coisas aqui. Fui 12 anos funcionário público, entrei muito cedo, né, trabalhei como guarda de trânsito. Uau, que E é uma incrível! história bem legal, assim, que eu gosto de lembrar. Fui também, a primeira formação que eu tive com meu pai foi de serralheiro, meu pai é um serralheiro, empresário. Então, Rê, são 40 anos aí de bastante história, bastante movimento, muito erro, muito acerto, mas muito aprendizado também. Então, acredito que tem muita coisa para a gente compartilhar Já tô aqui. amando isso, porque eu não sabia. Olha que interessante, por isso que eu gosto. Tem coisa. Por isso que a gente... Gente, para pensar aqui, olha só, não fazia ideia dessa parte do Rafa. E é um convite para que a gente possa pensar que tudo que a gente vê é um convite, tá? Não julgue. Não julgue só o que está aqui, ó, nas nossas redes sociais. Tem história ali. Hoje você vê que você vai entrar no Instagram do Rafael, vai ver ele brilhando como palestrante, mentor, empresário, que impacta a vida das pessoas. Mas ele já trabalhou ali, ó, no trânsito.
Já teve box de crossfit? Uma serralheria. Numa serralheria. Sujo de óleo, cheio de cavaco de Isso. alumínio. Tudo que essa mente dele aqui, porque hoje ele trabalha com a mente, com esse desenvolvimento, tá? Ele viveu na prática. O que essa mente aqui registrou quando você estava ali na serralheria, que a vida é um processo para que hoje você possa ensinar. Porque não basta, meus amores, e parem para pensar nisso. Por isso é tão importante conhecer a história das pessoas. Não é só o currículo, a formação que você tem, o que você aprendeu em livros, mas o que foi registrado nos teus olhos. Então eu queria já, começando com tudo, que você trouxesse isso, dessas tuas experiências lá na serralheria, tudo isso, porque hoje você tem uma mentalidade, você trabalha com isso. Como começou isso, Rafa? Vai contando pra gente. Olha, Rê, a gente está falando uma coisa que eu acredito, contando um pouco dessas fases da minha vida, sobre transformação e evolução. Uhum. Eu acredito que eu nunca consegui se manter muito tempo no mesmo lugar, Tá. né? Desde que você consiga chegar em alguns pontos de crescimento. Então hoje eu vejo que minha vida é dividida em alguns setores, porque eu sempre cheguei num topo onde eu falo, agora está na hora de mudar. Porque eu já consegui conquistar o que eu queria aqui. Ou conhecimento, ou reconhecimento, ou até mesmo ali um conforto financeiro. Então a minha vida ela é moldada sobre transformação. Então até essa parte que a gente falou sobre identidade, né, sobre saber quem realmente você é, a gente passa por alguns processos. E hoje a gente olhando para trás e aqui relembrando, até porque a gente não vem para o podcast com um discurso pronto, a gente vem pronto para falar o que está vindo do coração. Exato. Eu começo a perceber o que cada setor, cada emprego, cada local que eu passei me agregou um pouquinho para eu ser quem eu sou hoje. Perfeito. E quando eu consegui descobrir que o Rafael é um cara do servir, né, até porque a maioria dessas áreas que eu passei tem como fator de concordância o servir. Servir de servidor público. Professor Perfeito. serve. Eu também trabalhei em escola, eu trabalhei dando aula. Então eu consegui entender que eu fui criado para servir. Quando eu junto ali com um pouco com o que minha mãe me ensinou, a gente estava conversando aqui um pouco sobre igreja, sobre religião. Isso. E eu fui até uma certa idade testemunha de Jeová, que é Uhum. uma religião bem disciplinada, uma religião muito assim, com princípios muito fortes, né? E de alguma maneira eu saí ali, que a gente acaba saindo naquela idade de Sim. jovem, né? E eu fui pai muito cedo, fui pai com 20 anos, velho. Jovem. Jovem, Nossa, idade do jovem. meu filho. Jovem. E hoje eu tenho o Caicão, que tem 20 Lindo. anos, que é maior que eu até. O pessoal fala até que a gente é irmão, né? Fico até feliz, porque aí não demonstra a idade, né? É isso. Mas eu percebi que tudo isso hoje, juntando, tudo tem um porquê. Que é o destino que Deus traz pra gente. E conforme você vai buscando, conforme você vai aumentando sua mentalidade, conforme você vai aumentando sua espiritualidade, você consegue entrar nesse plano que Deus tem para sua vida. Então eu acredito que o mais importante de tudo que eu vivi, e a gente pode trazer alguns pontos aqui, foi a de não se acomodar. Uhum. De não viver com aquilo que você acredita que não é, que é o que Deus quer para você. Se aquilo não tem a ver com o que Deus quer para você, então você tem que começar a se movimentar. Interessante isso, porque tem uma pessoa muito conhecida, né, que fala sobre a gente estar atento. E você, a tua fala me remeteu a isso, que fala sobre a zona de expulsão. Sim. Que a zona de expulsão é aquela fase em que você chega no topo daquilo que você se propôs a fazer. Você esgotou aquilo e a vida, o universo, Deus te fala, Rafa, aqui ó, tem um outro desafio aqui para você ir subindo, uma escadaria evolutiva. Então, é interessante porque as pessoas têm medo às vezes desse novo. Amores, parem para pensar, às vezes, Deus, o universo, a fé que você tiver, no que você acreditar, e às vezes você está ali relutante porque você tem que decidir e aquilo não cabe mais na tua vida. E que a gente chama, que eu trouxe aqui, a zona de expulsão. É verdade. Você olhou, sentiu a tua zona de expulsão, respeitou, talvez nem tinha conhecimento sobre isso, mas com coragem, isso é uma característica tua. Sim. Corajoso,
deu, não faz mais sentido, muito obrigada, porque a gente tem que ser grato aonde a gente esteve. Você está trazendo a questão da religião, mas agora eu vou para um outro nível, estou evoluindo. Sim, Isso é muito sim, bacana. muito. É incrível isso, né? Sim, esse termo que você falou, eu ouvi a primeira vez quando eu li o livro do Tiago, que a gente estava falando, né? Sim, Que para mim é um meu mentor, né? O Tiago Brunet, ele fala maravilhoso. muito sobre isso, sobre a zona de expulsão, né? Então tem essas Isso. duas vertentes. Tem a zona de expulsão de quando você já chegou no teu limite ali de conhecimento, né? Eu acredito muito que a gente tem que pensar o seguinte: qual é a hora de eu sair? Isso. Eu vejo dois fatores. Quando você chega ali no limite máximo da parte financeira, mas às vezes não é a financeira, mas também é o quanto que você está aprendendo ali. Exato. Né? Pô, será que esse local ainda está me trazendo um conhecimento? Está me Isso. trazendo algo que eu evolua como pessoa, como caráter, como profissional? E também tem a zona de expulsão quando tudo não dá mais certo. É. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você seja um bom profissional, uma boa pessoa, as portas vão se fechando. E é É. uma coisa que o Thiago fala, quando todas as portas começam a se fechar, Presta atenção. presta atenção. É um sinal que talvez Deus queira abrir uma nova porta para É. você. E mesmo não tendo conhecimento disso, eu fui ter conhecimento disso uns 4 anos para cá, eu comecei, opa, tá na Isso hora de você já mudar. fazia sem ter a consciência, né? Eu lembro muito bem no trânsito, eu entrei muito novo. Passei no concurso, minha mãe sempre foi concurseira e ela me trouxe, né? E olha que maluco, de um lado um empresário, de outro lado uma professora que sempre acreditou no concurso público, na estabilidade, mas também sobre o ensinar. Rafa, você precisa ser concursado. Ela falava assim? Falava, até porque ela via um pouco E da da segurança, segurança, e né? ela via as instabilidades do Sim, empresário sim. e a mentalidade dela em concurso. Então, ali com meus 21, eu fui para o concurso. E eu fui, trabalhei bem, fui um bom funcionário público, consegui crescer e cheguei no limite de ser um supervisor, né, um cargo de Sim. liderança. Só que de alguma maneira as portas se fecharam. Esgotou A aqui. prefeitura mudou, né, aquelas coisas que a gente conhece, o prefeito mudou, mudou o secretário, muda todo mundo e a gente vai tendo aquela mudança de cargos. Isso me magoou muito. Eu falei assim, poxa, eu não quero que alguém decida meu futuro. O meu futuro não Hum, pode ser decidido por coisas externas. Eu acredito, incrível. Rê, que o nosso futuro, o nosso destino, ele tem que ser baseado nas nossas decisões, Perfeito. nas nossas movimentações, na nossa palavra, no nosso dia a dia. E ali, bem novo, eu falei, meu, não quero isso. Como é que vai ser meu futuro se os outros estão decidindo? Vai ser do jeito que eles querem. Então foi onde eu fiz a primeira transição. Eu falei assim, chega. Eu tenho uma faculdade de educação física, eu não terminei ela. Eu preciso terminar. E Uau. aí eu entrei no movimento ali, a minha mãe me ajudou de novo, não posso deixar de falar dela. Mãe, preciso estudar de novo, você me ajuda? Estou um pouco apertado, já estava com os dois meninos. Não, vou te ajudar, né? E é uma coisa que minha mãe, abrindo parênteses, ela nunca negou, Que que é o lindo. conhecimento. Como ela chamava? Jane, é Jane. linda, linda. Maravilhosa, Jane. E Que eu, mãe. mãe, nossa, Meu Deus. eu entrei no movimento de estudar à noite, trabalhar de dia, e, meu, aquela loucura, né? E logo em seguida eu falei, preciso fazer um estágio, eu preciso sair porque outra coisa, você tem que determinar um tempo. Às vezes as pessoas querem mudar e elas não colocam quando. Elas só querem. Eu quero mudar, eu quero evoluir, eu quero crescer, mas quando? Quando que vai ser isso? Então eu determinei. E eu não tinha essa mentalidade hoje que a gente tem de ter feito curso, né, coach, viajado. E falei, não, eu vou sair, eu quero 1 ano, eu vou sair muito mais movido pela mágoa Sim. do que pela uma estratégia ali de carreira. Assertiva, de... Mas eu acredito que ali Deus já estava falando comigo, Muito interessante isso. né? Pensando agora É, aqui, com né? certeza, estava sendo guiado, É, porque é interessante isso, porque às vezes a gente fala, eu não sei por que que eu fiz, porque eu não tinha entendimento, maturidade, não tinha conhecimento, e aí nesta hora você fala assim, ah, estava ali, estava sendo segurado, estava sendo estava direcionado, sendo já Deus já direcionado. estava agindo. E é uma coisa que a gente acredita, hoje eu acredito, Rê, tem vezes que a gente não tá com Deus, mas Deus sempre tá com a gente.
Eu também passei por uma situação assim, eu lembrei aqui, agora escutando você, eu tinha 19 anos, não falava inglês, e aí tinha feito curso de comissário de bordo, e tinha já dito uns 3 não nas companhias aéreas, e eu falei, vou ser babá. E apareceu uma oportunidade de ir para Londres. E eu fui, com a cara e com a coragem, com $500, na época que o dólar era 1 por 1, não tinha cartão de crédito, improvável de entrar. Sem experiência, sem orientação, sem pai e mãe que não sabiam nem onde era Londres, nada. E fui deportada. Meu Deus. Né? Fui expulsa de lá. E eu falei, nossa, eu tinha um sonho, e deu tudo errado. Passaram-se os anos e eu falei, nossa, agora, né, que hoje eu entendi o que é fé, reconheci sendo filha amada de Deus, eu falei, ali, ele me tirou daquilo ali, era uma cilada. E na época entraram advogados e provavelmente era uma agência de prostituição que tinha lá. E quantas mulheres vão e nunca mais podem voltar. Eu estava com o sonho de estudar inglês e ser babá. Foi para isso que eu saí de Porto Alegre com 19 anos e não pude entrar. Fui deportada do aeroporto e fiquei com muita raiva, mas depois você fala, nossa, como eu fui cuidada. Então, algumas situações na vida da gente, como essa, né, a gente tem que parar para pensar, não deu certo por quê? Já tinha o dedinho, já tinha um colo ali. Tinha uma proteção, é verdade. Tinha, é muito interessante isso. E é legal ouvir isso, né? Como que a gente às vezes não pensa, porque no momento a gente fica com raiva. Sim. E até culpa a Deus. Claro que você fala, Só poxa, era o meu sonho, que ela tá sendo eu pedi livrada. demissão do emprego, eu fui, tal, e deu tudo errado. E eu não tinha o conhecimento, que é exatamente isso, a gente não tem a noção. Porque hoje, quando acontece algo, com a mentalidade que eu tenho, com tudo que eu aprendi, você também, você fala assim, opa, fechou aqui, calma, Rafael, calma que a gente precisa processar aqui e ter a compreensão. E depois não demora muito para você falar, tá aqui a resposta, porque daí a gente vai por oração e tal, e você tem a resposta. Mas naquela época, eu não tinha, então gera revolta. A gente fica revoltado, fala, se Deus existisse, já, por que me abandonou, tal, é eu mesmo, porque isso fez, na época, com que a Renata fosse essa militante de falar, vou fazer do meu jeito. E eu paguei um preço. Hoje eu sei, opa, não, eu quero isso, mas a minha vontade é essa. Agora, é o correto para mim? Então vou consultar ele primeiro. Entende? Sim. Muda tudo. E muda tudo, não é? Com certeza. Porque a gente, digamos que a gente, não é que peça a permissão, mas sim, peça a orientação. Porque o que não tiver que ser teu, não vai ser teu. Não é? Isso é a maturidade que traz pra gente. Verdade. E aí, Rafa, me conta, daí você saiu, então? E eu saí e entrei pra carreira me batalhei ali para estagiar ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, trabalhava, fazia estágio. E olha que interessante, eu tô lembrando agora, Rê. Quando eu estava fazendo a faculdade, abriu uma oportunidade de eu ser voluntário como estagiário de uma academia. Tá. Então eu saía da academia, da faculdade de manhã, que eu mudei o horário, fazia o trabalho de estagiário voluntário, ou seja, hoje a gente já conhece, que a gente aprendeu lá no Método Destiny, eu já servia. Servir, que eu adorei esse princípio. Então eu servi, aprendi aula de natação, aula de spinning, um pouquinho de musculação. Fiquei 3 meses ali servindo aquela academia, com dinheiro muito, muito ralado. E eu lembro, olha que a gente vai lembrando, né? Você estava falando que teve dias que eu fiquei na faculdade de manhã e eu tinha um dinheiro para um misto e um café. Não era nem almoço. Para poder ficar à tarde e ainda voltar à noite para o meu plantão. Então teve vezes, Rê, que eu ficava 24 horas fora de casa. Nossa. Porque eu emendava um plantão, a faculdade, estudo, plantão de novo. Para poder conseguir fazer essa mudança, essa evolução. E ali eu consegui, graças a Deus. Ou seja, é um processo. É um processo árduo. 2 filhos. 2 filhos. Já tinha 2 filhos. Já tinha 2 filhos. E naquela época, como eu não tinha uma mentalidade, como a gente não tem, quando eu subi de cargo, e além de eu subir, eu sempre fui muito trabalhador,
Minha mãe é professora e meu pai é empresário. Então eu conseguia conciliar a prefeitura ainda com a empresa do meu pai. E aí a zona de expulsão foi o seguinte, eu perdi o cargo. E de alguma maneira a empresa do meu pai, que vinha muito bem, teve uma época, uma crise na construção civil, e meu pai também declinou muito como empresário. E como eu não tinha uma mentalidade muito boa como empresário, porque quando você faz muita coisa, você não faz nenhuma bem, né? E outra que você era muito novo Muito também. novo, muita responsabilidade, então eu não estudava empreendimento, não estudava a Sim. mentalidade. Eu cumpria o que tinha que ser feito. Então eu perdi tanto na prefeitura, quanto eu também comecei a perder no meu pai. Então eu passei por uma crise financeira muito forte. Sim. Então, Imagina, assim, você não aí conseguia eu se dedicar e fazer não bem feito nenhum conseguia. dos dois ali. E aí eu comecei a fazer o estágio, e aí, graças a Deus, nesse mesmo ano estudando, apareceu uma oportunidade de começar. Eu lembro que foi assim, uma gerente de uma academia, e eu tenho que agradecer ela até hoje, ela falou, eu tô vendo que as suas aulas estão muito boas de spinning que você está dando como estagiário. E aí uma academia que tinha ali na época, ela estava também em declínio por não lembro se era uma má gestão, alguma coisa aconteceu com essa academia, que era a melhor academia da cidade de Praia Grande, ela estava em declínio, e os professores estavam saindo. E quem estava ali trabalhando de graça, e aí a gerente falava, Rafael, sabe dar aula de spinning? Eu tinha dado uma aula ou duas. Sei. Sei. Montava um planinho de aula, Coragem. colocava na bike, colocava meu note que eu tinha, colocava as músicas e aula de spinning. Rafael, sabe dar aula de bebê? Natação de bebê? Sei. Na Sei. época o YouTube estava começando ali, eu buscava literatura e dava. Rafa, só não dei aula de zumba e ritmos, porque eu sou muito duro. Mas se não, eu não sei, não tenho coreografia. Mas eu daria também, porque era a minha necessidade. Eu queria. Porque quando você Você põe queria uma sair. data, Olha que interessante isso. Grifem isso, gente. Repete. Coloque. data, quando você quer realmente, você tem uma data, não tem quem te pare. Quando você decide mudar, não tem quem te segura. É uma decisão, Então, é né? uma decisão, não é uma escolha, é uma decisão. Então, eu decidi, eu falei, até o fim do ano eu vou sair, eu vou fazer o que tinha que ser feito. Então, dava aula, ia pra faculdade, tava no trânsito. E aí, só que, olha que legal, né? Como que a gente junta ali com o que o Thiago fala. O Servir vai te abrindo portas. Uma outra Ah, academia que ficou sabendo do meu trabalho, me chamou. Rafa, abriu 2 aulas de spinning. Porque aula de spinning poucas pessoas dão porque exige do seu preparo físico. E ali ou eu dava ou não dava. Então, eu é. ia pedalar. E eu cheguei a ter 3 aulas seguidas de bike. E eu Caraca. dava 1, 2, 3, acabava a minha última aula das 7 da noite, corria com a roupa de bike para poder assumir o plantão no trânsito. Chegava atrasado, chegava suado, e começou esse movimento, mas é aquilo que eu te falei, quem quer tem que dar um jeito. É interessante isso que você está trazendo e acho que a gente precisa grifar para quem está ouvindo a gente que esse processo dele árduo, desafiador, difícil, desafiador, ele precisa fazer renúncias, Muitas. tá? Então, prestem atenção no que ele trouxe, que é muito rico. Decida, em primeiro lugar, depois coloque uma data e entenda que vai ser árduo. Que talvez você não almoce, que talvez você não consiga dormir direito, que é um processo que você vai cansar, que você vai se desgastar, que você vai talvez ser julgado, não vai ter gratidão do outro lado, tudo que você possa desanimar. E que mesmo assim, Reconhecimento que as pessoas reconhecimento às buscam. vezes é zero, tanto no trabalho, nos lugares, quanto na própria casa, que acontece também, não estou falando que Sim, foi, mas acontece, já aconteceu comigo. Mas que quando você coloca um prazo, só siga. Tá chorando? E vai com o choro mesmo. vai embora. E tem que engolir? Sim. Sim. E tem que fazer. E tem que fazer, porque é ali que é isso. E outra coisa, que eu acho que é legal colocar isso, que eu falei até esses dias Essa semana eu falei pro Gabriel, que trabalha comigo, eu falei, Gabriel, muitas vezes você tem que servir. Talvez você não tenha a remuneração que você queira, mas é que é neste movimento que a gente só passa assim, quanto que eu vou ganhar? É. Às vezes você não ganha
aqui no financeiro, no dinheiro, no Pix, na tua conta, no teu saldo. É aqui, ó. E isso, meus amores, ninguém te tira. E é servindo que o Rafa está contando aqui que ele teve a oportunidade. Rafa, te vi dando aula ali como aprendiz. Você não quer assumir aqui? E é muito legal isso, Rê, porque eu até fiz uma palestra esses dias numa empresa e tem uma passagem na Bíblia que fala algo muito interessante sobre Davi. Quando Saul estava passando por um momento de problemas emocionais e espirituais também, e ele precisava de alguém para tocar uma harpa. E é muito interessante essa história, que eu quero alguém que toque a harpa, preciso que alguém toque a harpa para eu ficar mais calmo. E aí um servo dele fala, olha, eu conheço um menino. Eu acho tão lindo. Arrepia, isso é lindo. E na Bíblia fala que Davi tocava, né, em alguns lugares, então esse cara viu ele tocando. Ele falou, ó, e ele tem algumas características que eu acredito que ele vai servir para essa função. Então quando eu comecei a ter um entendimento também dessa parte bíblica, e agora correlacionando, eu nunca tinha feito isso, agora você entende. A primeira coisa, quando você for servir, faça com maestria, faça com amor, busque se especializar, busque crescer. Sabe por quê? Sempre tem alguém te observando. É isso. Sabe aquela coisa que a gente ouvia do olheiro que estava lá vendo os meninos jogar no campinho de futebol, lá no bairro improvável ali? Tinha um olheiro. O Rafa, lá na academia, ele tinha um sonho. Ele deve correr. Mas tinha um olheiro. Tinha alguém olhando. Então, tudo que você se propor a fazer, é o cafezinho que você está fazendo, no salão que você está trabalhando, limpando o salão, tem alguém te olhando. Sim. Por isso que a gente sempre tem que entregar o nosso melhor. Aí eu preciso contar uma coisa aqui para você, gente, olha só. Quando eu conheci o Rafa, que é recente, eu vi o Rafa servindo. Verdade. Não sabia nada, nem o nome do Rafa. Só vi uma pessoa servindo no estacionamento. Entende? Sim. E olha só, a mente dele, o que ele faz, a história dele. Ele precisaria estar. Não é sobre precisar, é sobre valor. É sobre o que significa isso. Grandes oportunidades chegam para a gente quando a gente se permite. Não é o cargo que você ocupa agora, o dinheiro que você tem na conta, o status, não é. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Quando você entende esse princípio do servir, faz muita diferença. Foi interessante porque quando eu saí deste treinamento, que eu falei para o Rafa, eu falei, Rafa, eu quero servir mais. Foi tão forte esse princípio de servir, porque a gente ajuda muitas pessoas. Eu já fiz isso, muitas vezes, mas não na proporção que eu posso fazer. Sim, é verdade. Entendeu? Já ajudei muita gente, não é sobre isso. E a gente, quando ajuda, a gente não tem que falar. Não é sobre isso. É sobre dispor ali, como ele fez, 3 dias, que são 4, porque tem o antes da preparação, tudo, que você para a tua vida com um objetivo, servir. E o servir de uma maneira que te custe. Que é um sacrifício. Por que é, gente? Você coloca outras coisas em jogo. Você coloca, exato, ali se a tua empresa, você tem que parar, né? Mas quantas coisas acontecem? Quantas pessoas você acaba conhecendo? Quantas oportunidades? Então, assim, não tenha medo. E eu só tive essa consciência lá. Por isso que eu saí com essa coisa assim, eu posso fazer mais. Eu preciso servir. Eu preciso servir mais. Eu estudei, tem conhecimento, tem coisa, eu quero aprender. E porque servir sem a intenção. Querer nada em troca. É isso. Porque às vezes a gente ajuda, a gente sabe, eu vou ajudar fulano aqui, porque eu sei que ali pode ser que eu tenha uma oportunidade e tal. Agora, quando você vai servir, e foi muito interessante, porque quando eu preenchi o negócio ali, dizia assim, qual cargo que você quer que mais se identifica com você? Eu achei uma pergunta tão interessante. Achei até ela, falei, nossa, oi?
cargo? Lembrei também de uma aluna que eu tive, uma paciente minha, que ela foi... Quando eu estava preenchendo esse formulário, eu lembrei dela, porque ela foi trabalhar na Disney, e no Walt Disney também tem isso. E lá, ela colocou... Lá, quando ela foi fazer aquele período que você fica 3 meses lá, que a empresa Walt Disney é maravilhosa para poder aprender, ela disse que começou no banheiro. Tá todo mundo querendo ficar lá na catraca para receber as pessoas, ajudar as pessoas. E ela disse que tinha isso. Ali você circulava em lugares para aprender. O que será que as pessoas aprendem ali? Ah, mas eu não queria. Se for para servir, eu não quero ficar lá no banheiro. Oi? E aí eu respondi, eu falei, em qualquer lugar. É o lugar que tiver que ocupar. Quando você vai servir, você não sabe o quê. Porque o ser humano, ele quer servir sempre no... Ah, nossa, mas... Sempre quer um local de status, né? Destaque. Será que isso é o verdadeiro servir? Ou algo que... Gente, não tô aqui querendo criar nada. É só pra gente pensar. Às vezes a gente se coloca para querer servir, mas aonde? Ah, eu preferia estar lá, naquele lugar privilegiado. É verdade. Não é? Sim, muita gente. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, que, não, servir é servir. É sem esperar nada, é pensar o que eu vou aprender com aquilo. Acho que tudo na vida é assim. Entrega, né? É uma entrega. Então, é sobre um pensar, é sobre um despertar interno, é sobre o que aquilo vai fazer com você. Porque em qualquer lugar que você estiver, você vai ter um aprendizado se você se dispor. Verdade. Se você falar, eu quero, eu topo esse desafio. Como é estar aqui servindo os mendigos na rua? Como é estar fazendo sopão aqui? Eu lembro que há uns 4 anos atrás, eu nunca tinha feito, eu fui servir sopa nas madrugadas. Foi uma noite só, em São Paulo. Embaixo dos viadutos no inverno. Escola incrível. Tivemos na Cracolândia, coisa assim que você fala, meu Deus, que mundo é este? Se eu não tivesse passado aquela noite ali, eu não conheceria como é estar neste lugar. Forte. Não. Cheiro, tudo. É um estado assim que você fala, meu Deus. E eu lembro desse dia, Rafa, que a gente chegava, né? Tinha uns 6 carros, assim, com muita sopa, tudo bonitinho, com outras coisas, roupa. Sacolas e sacolas de roupa, de sapato, doei muita coisa também. E quando você chega lá, a gente chegava e falava, não, já passaram aqui. A gente já tem, obrigada. Vai no outro lugar. Eles se ajudando, tipo, eu já estou satisfeito, estou abastecido, muito obrigada. Pode ir em outro lugar. Já passaram, obrigada. Já estamos quentinho, obrigada. Ai, que lindo. Foi uma noite incrível que eu tive. É difícil, é. Mas eu aprendi coisas naquela noite que eu jamais iria imaginar se eu não tivesse me permitido a estar ali naquele universo. Nossa, mas Renata, que perigo você tá ali e tal. É risco, sim, desde que a gente sai de casa, a gente tá correndo risco todo dia. Saiu de casa já. Mas eu tive um grande aprendizado, a olhar de uma forma diferente, a entender que cada um ali tem uma história. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, a gente vai falando e vou lembrando, né? Uma vez eu estava em Porto Alegre e nós saímos, era um show, saí do show e a gente passou, tava com mais 4 amigas e nós passamos no McDonald's para comer. E aí eu tava ali, as meninas saíram do carro. Na época eu fumava, feio, mas é verdade, a passada da gente, a gente tem que... Eu estava fumando e eu desci para fumar. E aí, na fila lá, tava chuviscando, e eu estava fumando, veio um mendigo e falou assim, moça, vai estragar a tua escova, tá chuviscando. E aí eu falei para ele, obrigada, querido, qual o seu nome? E aí ele falou o nome dele, em Porto Alegre isso. E aí conversei com ele me contou
história dele. Ele era de Santos. Falei, o que que fez você estar na rua? Por que você está na rua? Há quanto tempo? Ele há 12 anos. Eu falei, por quê? Ele falou, eu falei, eu sou psicóloga. Quero ouvir a tua história. E ele falou, eu fui traído pela minha esposa, com o meu irmão, 3 filhos, e ou eu ia me matar, eu peguei e saí na rua, comecei a andar. Eu vim andando até Porto Alegre, de Santos. Nossa. Eu falei para ele, a tua família, eu nunca mais vi. Falei, ou seja, o que eu quero dizer? Todo mundo tem uma história. Quem tá na rua ali, eu falei para ele, não pensa. Eu falei para ele, você precisa pensar nos teus filhos. A história foi essa. Não foi bonito o que aconteceu, mas seus filhos talvez estejam esperando. Eles querem ter notícias tuas. Pensa nisso. Ele me contou como que ele tomava banho, tal, como que era. Mas foi ele parar e falar, moça, vai estragar a tua escova. E as meninas chegaram e falaram, olha, Renata, eu adoro conversar com o pessoal da rua. Porque eles têm uma história. E as pessoas não param mais para ouvir. O ser humano está julgando o tempo todo. É verdade. Então, isso estou falando tudo, fui longe aqui, mas é sobre esse servir. É estar disposto a olhar, a escutar a história, a tirar o nosso juiz interno, ditador, de valores e princípios, como sendo os donos da razão. Para quê? Não leva a lugar nenhum. Mas voltando aqui, porque você viu que a gente vai voando, né? A gente vai construindo, Rafa. Aí vai puxando, você vai lembrando, vai trazendo memórias. Vai trazendo memórias sobre a nossa história. Sobre ter consciência, né, Rafa, que se você não parar para olhar para a própria história, muitas vezes a gente acha que o agora não tá bom. E a gente acaba não sendo grato pelo que tem. Porque fica sempre naquela coisa, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá longe de onde eu quero chegar. Sim, pode estar longe. Você pode ter metas e acho incrível ter metas. Adoro. Adoro desafios, adoro. Mas quando a gente faz esse exercício, o que a gente está fazendo aqui, a gente fala, uau, mudei, hein? Bastante coisa. Caraca. Olha o tanto que eu caminhei. A gente às vezes perde essa percepção, a maioria das pessoas perde. E a gente mesmo, às vezes, na correria que tem, a gente não tem essa consciência. De vez em quando é bom olhar. Sim, olha, uma coisa que o José Roberto Marques fala, qual a história que você conta da tua história? Qual a história que você conta? Quando você começa a contar a sua história, você fala, caramba, quanta coisa eu já vivi, quanta coisa eu já passei, quanta coisa eu já superei. Sim. E a gente precisa valorizar isso. Exato, com certeza. E, Rafa, aí você, enfim, da história da academia foi até que você teve o teu box. Sim, eu avancei, consegui. Avançou e tal, e aí? Eu acabei ainda passando em outro concurso, né, muito por influência da minha mãe, na área da educação mesmo. Fiquei mais uns 2 anos dando aula, mas já conciliando com as aulas na academia. Saí do primeiro concurso do trânsito, que para mim foi realmente na época que eu decidi mudar. E aí eu comecei essa minha carreira de professor. Comecei a trabalhar, antes de ter o box, a gente vai por vários processos. Sim. Eu montei um funcional na praia. Então, tudo que eu poderia fazer para avançar, eu sempre fiz. Eu sempre Incrível. fui um cara corajoso, igual você falou. E isso veio me transformando, né, profissionalmente, como pessoas, até o ponto de eu chegar e conseguir ter a minha primeira empresa da área do fitness, saúde, né, da saúde, e depois a minha segunda empresa. Mas eu acho que o mais importante dessa história é o que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu sempre entendi a importância das pessoas nas nossas vidas. E eu sempre fui visto aquele personal psicólogo, né? Você é psicólogo. O Rafa é o personal psicólogo, que ele gostava de conversa, ouvir. ele escuta, um bom ouvinte, um bom feedback, mesmo não tendo a mentalidade, nem a espiritualidade, nem ter praticamente esquecido
tudo que eu aprendi da Bíblia, né? Por mais que eu fui formado ali, mas eu sempre gostava de estar dando esse direcionamento para os empresários que treinavam comigo, para as Uhum. empresárias, políticos. Então eu sempre ganhei essa confiança. Perfeito. Então isso me ajudou a crescer. Então, de alguma maneira, eu entregava a saúde, mas o entregável a mais, o over delivery, né? Ou na Bíblia a gente fala andar a segunda milha, era poder ser um ponto de atenção ali pro seu cliente. Poxa, o Rafa vai vir. E por mais que eu vou. E tinha vezes, Rick, que eu colocava o cara para andar na esteira. Mas para quê? Para poder ouvir. E olha a diferença que isso faz, né, Rafa? Muita. Porque as pessoas, ninguém mais ouve ninguém. Isso que a gente está fazendo aqui, poucas pessoas reconhecem a importância disso. Sim. As pessoas querem tudo pronto. E no momento em que você está ali, prestando um serviço, alguém na esteira, contando a própria vida e tem um bom ouvinte, você se diferencia. Você fideliza o teu cliente. Sim. E isso fez também, provavelmente, indicações. Se fala, precisa de um Muita. personal. Rafael. E É o Rafa. por causa da confiança, né? Eu acredito muito que o que faz o teu cliente fidelizar, né? Principalmente nessa nossa área que a gente fala de transformação, de educação, é quando você transforma a pessoa e a família. Por mais que eu possa hoje no meu trabalho gerar resultado na empresa da pessoa, falando de venda, falando de marketing, falando de qualquer estratégia, mas o que é mais impactante, que faz o cara caminhar comigo, ou me indicar é, poxa, o Rafa me ajudou no meu casamento, o Rafa me ajudou a ser o melhor marido, o Rafa me deu mais segurança de eu entender a líder que eu sou como mulher. Que então, incrível. mesmo ali como personal, eu entendi isso. Agachamento, supino, flexão, é fácil entender, faz parte do pacote. Sim. Mas tocar na alma, no coração da pessoa, é o que fazia a diferença. Nossa, que incrível. Então foi onde eu comecei a entender, e lá atrás nesse movimento de desenvolvimento pessoal, fui aluno do Joel, né? Fui mentorado do Joel. Eu comecei a ver que eu poderia evoluir de novo. Então aí entra Porque de a vida novo, tava de novo te expulsando e falando, Rafa, tem mais. Tem mais, pode ir mais. Rafa, vamos escalar esse mais. negócio aqui. E eu acho que muito parecido com você, eu nunca tive medo de enfrentar nenhum desafio. Então a rede social, era vídeo, era live, tudo que eu podia fazer para colocar. E se eu pego o meu Facebook lá de 10 anos atrás, tá lá eu falando de frases de mentalidade, falando de motivação. Então, de alguma maneira, no nosso DNA já tem quem a gente vai ser. É verdade. Então, mesmo ainda a gente não tendo muito o visual, porque eu acredito que Deus ainda ele não dá tudo de pronto, porque senão, Rê, a gente fica com medo de passar pelo processo. Se eu pegasse hoje a história da Rê, essa vida toda, e falar, Rê, ó, você vai ter que fazer tudo isso. Tem gente que vai olhar e vai falar, opa, não, muita eu coisa. não quero. Não. Então a gente vai tendo essa percepção ao longo do caminho. E aí eu comecei esse movimento, as empresas já estavam bem, mas aí vem uma zona de expulsão, de novo. Uma zona de expulsão. Porque tudo que eu construí, Rê, naquela fase, por mais que era muito legal, muito lindo, ainda era muito mais do Rafael que queria ter. Porque eu perdi ali na prefeitura e eu comecei, agora eu quero construir algo meu, eu quero ter. E a gente acaba olhando o cenário por fora, poxa, quem tem, eu também quero ter. Então eu construí muita coisa no ter, não no ser. Interessante isso. E aí foi onde eu fui apresentado, né, ao método Destiny, ali fui aluno da primeira turma. E de alguma maneira ser impactado pelos princípios me levou àquele Rafael que foi no Salão do Reino, que foi orientado na Bíblia, que sabia o que era certo e o que era errado. E aí eu falei, chamado de novo, opa! Aí eu voltei e fiz essa reflexão. Tem alguma coisa errada. Algumas coisas eu também não estou cumprindo o princípio. Interessante. Porque a gente não é perfeito. Claro. É muito bom colocar isso. E de alguma maneira, quando você entra nesse movimento, as coisas começam a se movimentar também. Então, eu comecei também a voltar para a igreja, comecei também a ver pregação, voltei a abrir uma Bíblia. Que lindo. E onde a palavra entra, onde a luz entra, o que está ruim sai. Nossa, incrível, não é, Lucas? Não é assim? Lucas, nosso futuro pastor aqui, sabe Maravilhoso. disso. E aí, de alguma maneira, a minha vida começou a se movimentar.
Eu comecei a olhar também muitas coisas erradas que eu fazia, muitos Corrigir, movimentos, né? A gente comecei, precisa eu falei, meu, corrigir. não tá. E aí eu comecei a e tem pessoas que talvez nem entendam isso, né? Eu comecei a vender a minha primeira empresa, que eu tinha uma sociedade, e ninguém entendia, porque eu trabalhei bastante, eu Para construí para conquistar meu, para o aquilo. cara que saiu do zero, mas já que já não fazia mais sentido para mim. Meu coração não era mais aquilo que eu queria. Então vendi a primeira empresa, E aí também, vamos lá, eu imagino aqui, foi julgado, você é louco, tal, só faz uma besteira. é, Dá é, medinho, não é, Rafa? Porque assim, por, você fala, puxa, será que eu será tô, que é? sim, Dá medo, sim. A gente tem que falar a verdade. Uma decisão como essa, ela não pode ser impensada. É o desconforto, a prensa. Eu estive agora em Israel e lá eu aprendi tanto no Getsemane com nosso maravilhoso mentor aí, Tiago. E ali eu aprendi assim que o Getsemane, onde Jesus, né, foi traído e tal, era uma prensa das azeitonas. E aquilo foi tão significante para mim, aquele lugar, porque às vezes que a gente está no fundo do poço ou num lugar de decisão, você está sendo pressionado para sair. Será? Todo o processo de crescimento e o upgrade que você vai dar na tua vida não vai ser melzinho na chupeta. Você vai passar pela prensa, por esse momento em que você vai ser testado, você vai sentir dúvida. Tem que ter coragem para passar para o próximo nível. sim, Eu aprendi muito lá. E eu imagino que nessa fase você fala: será? Era tudo que eu queria. E agora? não é Parece que eu mais. estou sendo louco. O que eu estou fazendo? Tem que ter Tem. coragem. E é uma coisa que Porque não tem certeza. Não é? E se? E se eu fizer isso e não der certo? eu acho que é duas coisas, Rei, que a gente tem que pensar. Primeiro, você não pode ficar num lugar que você não sente mais vontade. Você não pode aceitar um local que você já sente que você não é mais pertencente. Tem muita gente que vive assim. Ou talvez pelo um Perfeito. resultado, ou pelo número, ou porque o Comodismo, comodismo. zona de Só conforto. que isso lá na frente, eu fiz uma pergunta esses dias para uma aluna minha. Eu falei, daqui 10 anos, quando tudo isso mudar, quando isso acabar, como é que vai ser? Você olhar para trás, você ver que você viveu 10 anos fazendo algo que não era o que você queria. Então eu comecei a pensar assim, pô, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Sim. Será que eu vou estar ainda como aqui? Não é isso, aqui é excelente, mas eu não me vejo mais. E quando você fala de pressão, quando você assume uma decisão dessa, e é muito legal esse exemplo da azeitona, como da uva. Uhum. Ambas, para se tornarem um bom vinho, um Isso, bom azeite, azeite, elas precisam ser esmagadas. esmagadas para tirar O o mais melhor. puro. Olha que lindo! E esse é o problema, às vezes, do ser humano, que ele não quer passar por esse processo de Porque esmagamento. dói! E Dói. dói, gente! Dói, né, Rafa? Machuca, Dói, é machuca, desconfortável, tem julgamento. muito. Mas aí você para pensar, de um cacho de uva sai um vinho de 1.000, 5, 10, 50, tem vinhos aí muito caros. Exato. Então, assim, é válido você entrar numa zona de desconforto. É. E eu, como um bom personal, eu sei que o que gera crescimento no músculo é o estresse. E eu achei tão interessante, eu vi um vídeo teu falando sobre isso, e eu falei assim, nossa, é interessante sim a disciplina, porque o que a gente quer, eu não cheguei nesse estágio ainda, mas eu tô agora focada para treinar, que eu acho a coisa mais linda no corpo de uma mulher, a perna definida. É a parte que eu acho mais bonita, Verdade. né? E eu nunca tive essa perna. Então, toda vez que eu vejo uma mulher na academia com a perna bonita, eu falo assim, tô modelando você. Só que quando eu olho uma mulher definida, eu sei que teve renúncia, teve não pro doce, teve uma alimentação, teve uma série de coisas. E eu não tenho total consciência que eu não tenho ainda essa perna definida, porque eu tô na minha zona de conforto. E agora eu decidi, não quero ficar esculpida. Não, não é isso. É para mim. É Amor entender próprio. que esse processo, esse treino, é um processo para ter um corpo definido. É tudo na vida assim. Então, é importante, e aí eu achei interessante quando você trouxe que a tua transição
de tudo que você já viveu como professor, a academia, o treino da mente hoje, porque hoje você não treina mais o corpo, mas foi tão maravilhoso esse processo como personal, Sim, como voluntário ali, porque hoje você é um grande treinador de mentes, sim. de empresários, que muitas vezes estão com a mente atrofiada, numa mentalidade onde a própria equipe não consegue se desenvolver. E existe um problema instalado ali que só depende de uma mente treinada. E este é o papel que você vem colocando, apresentando para grandes empresários que precisam treinar a sua mente para que a sua equipe possa estar bem treinada, se desenvolver, porque no final das contas o que a gente quer é sim o crescimento, é a prosperidade, tem contas, tem um imposto para pagar, o empresário ele está ali, ele tem a demanda dele, ele quer a troca, entende? É um conjunto. E quando este líder está bem treinado, a equipe toda sofre o impacto deste treino. É isso, Rafa? Sim, porque o espelho da tropa é um líder. Nossa, incrível. Quando você olha um líder e ele te dá referência, isso te motiva a crescer. Quando você tem um líder que está buscando conhecimento, um líder que está buscando agir com sabedoria, um líder que é exemplo não só na empresa, mas em casa. Valores. Um líder que também, hoje, é uma coisa que eu venho falando, busca a parte da espiritualidade, da fé, não falo nem de religião, mas busca Deus. Sim. Então isso, de alguma maneira, vai impactar a tua empresa. Hoje a gente fala muito do líder educador. A gente tem que sair desse processo do que o líder-chefe, que chega lá, manda, demanda e vai embora. Mas é aquele líder que pega na mão, que ensina, que instrui, que conversa. E que, acima de tudo, é exemplo. Porque o que nós falamos antes sobre os olheiros? O teu funcionário também é um olheiro. Verdade. Ele vai se dedicar e vai ficar um pouco a mais na empresa depois do horário dele, porque ele sabe que você acorda cedo, que você vai na formatura do teu filho, na festinha da escola, onde ele vai cantar a musiquinha de papai pro Dia dos Pais. Ele tá vendo tudo isso. O teu funcionário vai honrar cada vez mais quando ele tem você, ele vê como, uau, que exemplo. Como esse cara dá conta de tudo. E olha o império que ele tem. E isso faz com que bons funcionários com mentalidade, que muitas vezes essa mentalidade não nasceu com ele, que é você, bem treinado, vai passar para ele, para que ele possa modelar você e seguir os teus exemplos. Olha como é profundo. Muito, e se a gente pegar o gancho do... O Flávio falou uma coisa naquele curso que me chamou muita atenção. O teu funcionário, ele não desiste da empresa. Ele desiste de você, eu achei incrível do isso. Líder. E isso eu falei, uau, é muito verdade. Eu amei também isso. Então a maioria das pessoas hoje que estão saindo da tua empresa não é por causa da empresa, não é por causa do salário, não é por causa das condições, às vezes é por causa de você, que é um líder, às vezes um líder fraco, um líder que não dá um exemplo. E aí a gente começa a pensar, qual é o líder que eu estou sendo? Como que minha empresa me vê? E mais do que isso, Rê, como que eu estou sendo líder em casa? Para minha esposa, para os meus filhos, né? Porque é uma coisa que eu falo muito, a liderança começa dentro de mim, eu sou o primeiro a me liderar. Se eu não consigo liderar a minha alimentação, o meu tempo com Deus, as minhas palavras, o meu relacionamento afetivo, o que eu vejo na internet, como é que eu vou liderar grandes coisas? E aí talvez está aí a falta do resultado. Não, é muito lindo este trabalho. E olha só, e aí eu vou te falar mais, Rafa. Aí a importância de escolher este treinador. Presta atenção, gente. Tem que ter experiência de vida. Quem você é hoje, por isso que é tão importante. Cuidado com quem você contrata. Eu tenho um papagaio do Congo, a Jade lá em casa. É o papagaio mais inteligente. Depois você procura na internet o que é o papagaio do Congo. Ela é cinza, tem um rabo vermelho. É o papagaio mais inteligente. A Jade fala. Jade repete tudo lá em casa. Tá? Tem muita gente na internet pregando coisas
que leram, não vamos desmerecer, não é sobre isso. Mas é sobre, é de verdade aquilo ou é apenas um repetidor? Então saiba escolher quem vai te treinar. Porque ouvindo a história da pessoa, você fala, uau, aqui tem valores. Tá preparado, tem musculatura. Eu aprendi isso lá nesse treinamento também sobre a musculatura. Às vezes você quer uma coisa, mas se você não tiver pronto, não vai acontecer. Então, na hora de escolher quem vai te treinar, escolha alguém com história. Sim. Alguém que passou pelo processo, porque isso muda tudo. Com certeza. Não é só o que você leu, quantos livros você leu. Não é sobre isso. É sobre o que os teus olhos registraram. É sobre o que você sentiu. É sobre a prensa. É sobre quanto que você foi esmagado e saiu daquele lugar. Então saiba escolher quem você vai escolher para te ajudar, porque eu preciso de mentor, o Rafa precisa de mentor, você na tua empresa ali, você pode ser muito bem sucedido, pode ter saído, mas você também precisa de um mentor que vai olhar o que você não está vendo, que vai apontar aqui, olha por aqui, olha por ali. Não importa onde você esteja, a gente precisa sentar neste lugar aqui, o que eu acabei de falar quando eu abri, de aluno. A gente precisa, não importa a idade que você tem. Se permita ser aluno. E não importa o tanto de dinheiro que você tenha. Todos os currículos. Que bom, parabéns. Mas você pode aprender até o último dia da tua vida. Se permita ser aluno. Escolha bem o teu mentor. Não é? Você concorda com isso? Concordo, com certeza, Rei. Esteja disposto a ser treinado. Esteja disposto a ouvir algo que vai te incomodar. Porque incomoda às vezes, porque né? às vezes o empresário, ele não quer. Ele acredita que o jeito dele é o jeito mais certo. E ele tem várias características e uma coisa que é muito ruim às vezes é o orgulho. O orgulho antecede a queda. Verdade. E às vezes quando você tem um treinador que ele cutuca, e a minha função como treinador, assim como eu fui personal, eu falava, você precisa treinar mais, você precisa perder essa barriga, você precisa ser saudável. Como é que você vai chegar daqui 10 anos, 15 anos? Você vai entrar no altar com a tua filha? Você vai estar vivo? Você vai estar saudável? É a mesma coisa em tudo, na tua vida pessoal, na tua carreira, na tua empresa. Porque cada decisão que a gente toma, Rê, ela muda completamente o nosso destino. Verdade. E é bem legal isso, Rafa, porque eu relutei muito. O que eu acabei de falar para você, empresário, vivi aqui na pele, tá? Método Dash, por exemplo. Já me chamaram para ir há muito tempo. E eu falava assim, nossa, fiz 15 cursos de inteligência emocional. Já passei por tudo isso. Mais um. Orgulho. Que feio. E que bom que eu me permiti. Sou humana e vou continuar errando até o último dia da minha vida. Mas a gente tem que aprender. E hoje, se eu aprendi lá, eu falei, como eu estava errada. Quanta coisa eu aprendi. Foi incrível. Falei, uau, por que eu não fui antes? Por quê? Porque eu não estava pronta. Eu precisava ter passado por tudo aquilo para falar, agora sim, fui, absorvi e todo o conhecimento que você aprender, não basta anotar, é dia a dia, é colocar em prática. Porque senão você vai falar, ai, fui lá, aprendi um monte de coisa, não mudou nada, viu? O mentor veio aqui, falou que eu tinha que fazer, e aí o mentor não é bom? Ou você não colocou em prática? Terceiriza. E assim, não é assim? E eu acho você muito, vê isso? Não, com certeza, eu vejo isso desde quando eu sou personal. A pessoa contrata o personal. E a pessoa fala, cara, anda, corre, agacha, faz 10. E a pessoa não faz. E outra coisa, trazendo essa vivência do personal.
O personal está contigo 1 hora, 3, 5 horas na semana. Mas as outras horas, você precisa caminhar embaixo dessa visão. Porque não adianta você, em 1 hora, fazer ali o que está fazendo, obedecer, e as outras 23 você ser desobediente. Uhum. E um princípio que a gente vê na Bíblia, e eu entendo hoje como empresário, é a obediência. Se você é minha psicóloga, você falou, Rafa, faz isso. Eu não tenho que fazer só na tua frente. Eu tenho que fazer também as 24 horas, o dia todo. É igual o mentor, não faz isso, faça. Então, às vezes, a gente tem que quebrar esse orgulho, Rê, de ser obediente, de saber que tem alguém que sabe um pouco a mais, que está falando isso igual a sua mãe. Minha mãe falou, olha, não faz isso. E quantas vezes você não obedeceu, Rebelde. e aí você chegou lá e falou, nossa, por que que eu não ouvi minha mãe? Por que que eu não ouvi meu pai? É a mesma coisa, a mentoria já vem de pai e mãe. Se a gente pegar só os nossos casos de quantas vezes a gente foi Eu desobediente, fui muito rebelde, orgulhoso, Rafa. a gente já viu o quanto que a gente perdeu. Um dos princípios para mim que mexeram muito comigo foi a disciplina. Como eu fugi de disciplina? Ai, sabe quando você fica com vergonha? Eu falei, não acredito que eu estudei tanta coisa, não tinha entendido isso aqui. Entendi agora, recente. Fugia de disciplina. E paguei um preço alto. Só que agora, o que eu faço com esse conhecimento? Te falei antes, né, nos bastidores aqui. Nossa, eu nunca... Personal era aquela coisa, ai, que saco, eu quero fazer na hora que eu quero. E personal tem horário, claro que ele tem horário. E eu ficava 2, 3 meses e falava, não quero mais. Ah, não, muito chato ter personal. Ninguém me cobrando, Ai, que coisa. me chamando. Era até legal a hora que você estava ali, mas tinha dias que eu queria dormir um pouquinho a mais. Disciplina. E saí dali com isso, eu falei, opa, acabou isso. Eu preciso sim de um mentor. Ele estudou, ele sabe, ele precisa corrigir meu movimento. Ele precisa estar ali, para quando eu estiver desistindo, ele fala, vai, mais 3, vai. Pronto. E Rê, Me colocar como aluna. E não como, eu não preciso de ninguém, porque eu sei, sou madura. Não, para. e é uma coisa que eu entendi agora, que não é sobre ser mentor, ter um personal, ter um mentor de empresa, de vida, é sobre o ser humano entender que ele precisa ser liderado. Excelente. Ele precisa ser liderado. Quando você fala de servir, é porque você sente falta de também ser liderado. Não a liderada de ser uma colaboradora, uma funcionária, de alguém que me dê o direcionamento para um lugar melhor. Então, quando a gente contrata um personal, não é sobre uma faculdade, sobre um treino, é alguém que vai me liderar para ter uma saúde melhor. Perfeito. Quando você contrata o Rafa, não é sobre ter uma empresa que tem mais performance. Não, é sobre você ter um líder que vai falar, vamos por aqui, porque aqui é o que vai dar certo. Não só baseado no que eu acredito, estudei e vivi, mas também sobre uma palavra que está dando certo há muito tempo. Então, às vezes, quando a gente consegue ter essa humildade, é isso. Como hoje eu coloco o Thiago como meu mentor, o Flávio, poxa, eu preciso ser liderado por alguém que tem resultado, alguém que está dando certo e alguém que tem uma base sólida. Exatamente. Então a mentoria, ou personal, ou uma psicologia, também é sobre liderança. E aí a gente volta para a Bíblia, que é o que as pessoas têm falta, de alguém para te liderar, que é Jesus. Quem é meu líder maior? Quais são os princípios que ele carrega? Como que ele fazia? Como que ele vivia? O que que ele fez? Então, quando eu entendo essa liderança, a gente sai totalmente da religiosidade. A gente, eu vou seguir alguém que foi perfeito. Faz sentido? É incrível isso. Então, assim, eu preciso de liderança. Eu preciso de dar para me liderar como empresária, como alguém que deu certo, que está a um nível a mais do que eu. Poxa, o que que você fez, Rê? Me ensina. Rafa, tá errado. Escuta, obedece. Mas tem muita gente que não quer isso. E bate cabeça. E aí volta naquilo que você falou do povo de Israel, que ficou 40 anos lá, rodando, perdido, murmurando. Por quê? Reclamando. Murmurando, reclamando e não seguiu a liderança. Exatamente. Entendeu? E olha como a importância da gente ter um líder, um mentor. Não, total, incrível. O Rafa, eu quero ver aqui. Ô, Lucas, você coloca as redes sociais do Rafa aqui, porque você vai seguir o Rafa. Além disso, óbvio que você vai fazer um comentário, né, gente? Isso é feito com muito carinho. O que você aprendeu, né, aqui. Rafa, gente, esse sobre... Zavitoski. Olha,
É muito chique esse sobrenome. De que origem que... Zawitowski. É muito chique. É polonês, é do meu pai, Polonês. Paulão, alemão, família polonesa linda. Só não vim com o olho azul, Rê. Todo mundo lá, meu pai, meus tios, alguns primos, tem um olho claro, que você viu, né, no Instagram, meu pai. Vi teu pai, coisa mais querida. Mas ele é um homem maravilhoso e me deu uma base muito boa também. Tava falando com ele vindo pra cá e ele falou, Rafa, como eu tô feliz que você amadureceu. E faz todo sentido do que a gente tava falando. Como as nossas escolhas, elas podem nos levar para outros caminhos. Exato. E aquela parte que eu tava falando do método, eu escolhi abrir mão de tudo, Rê. De toda a minha história como professor. Nossa. Abri, vendi minha empresa, vendi a outra Você empresa. recomeçou do zero. Eu abri mão dos meus alunos, porque eu acreditava que eu precisava começar uma história com uma base sólida. Uau. Muito mais pelo ser. E aí eu comecei... E aí é dedicação, você tem que estudar, tem que... E aí eu voltei, comecei do zero, algo novo, que é hoje a Z360. O que é a Z360 Academy, né? Então eu trouxe essa origem de academia, de treinamento, pra gente não fugir das nossas raízes. Perfeito. Porque eu sou um treinador, né? Eu sou um personal. Mas hoje eu entendi que eu posso ser um personal 360, corpo, alma e espírito. Perfeito. Né? Porque é tudo que hoje um empresário, uma pessoa, um líder precisa. Entender que ela pode ser muito melhor. Perfeito. Então eu falo... Transformação 360, gostei. Corpo, alma e espírito. De pessoas comuns, líderes. Extraordinários. Então hoje essa empresa que eu estou atuando já tem quase 2 anos. Começou um projeto e hoje eu tenho impactado, tenho quase 22 alunos dentro desse ecossistema, onde a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre princípios, a gente fala sobre crescimento, fala sobre empresa, mas a minha maior base é sobre família. Incrível. Não adianta a gente ganhar, não adianta, porque de alguma maneira eu perdi a minha lá atrás, né? E eu sei o ruim que é você caminhar. Também passei por isso. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma nova família, né? Casei com a Jessie, que é uma princesa. Quero te conhecer, amada. Quero ver você aqui também. Quero saber da tua história, sua linda, maravilhosa. Ela é linda. E eu acredito que muito do meu sucesso nesses últimos 2 anos é graças à base, é a minha esposa, né? E hoje a gente tá no Dia dos Namorados. Ai, que incrível! Então eu até coloco ela ali como uma foto principal. Eu achei tão lindo isso, porque é o feminino, é o masculino, a gente não nasceu para ficar só. E a minha psicóloga falava isso, sabia? Não, a gente não nasceu para ter. A gente cresce na diferença do outro. Ontem eu vi um vídeo de vocês tão lindo, com a sopinha. Chegando 2 sopas, tava frio, e eu vi eles chegando lá e eu falei assim, que lindo. E hoje... Eu fiquei emocionada vendo, assim, porque é isso, essa é a vida real, entende? É um dia após dia. Eu também tive a oportunidade de, também perdi minha família, retomei, como faz falta, como é bom você ter alguém para olhar no olho e saber que tá ali torcendo por ti. Como é bom você saber que depois daqui você vai, aqui hoje é o Dia dos Namorados, e você vai estar lá e, entende, à noite vocês vão ter uma noite incrível. É tão bonito muito, isso. É lindo. Entende? É lindo. E Rê, até queria compartilhar hoje, ontem eu tô fazendo essa semana um devocional, né, de Salmos 34, e o pastor Jairo que a gente estava falando ontem, ele deu uma definição que nesses Salmos, Davi estava passando uma situação muito difícil, que ele estava sendo perseguido, e ele estava fugindo, e em nenhum momento ele deixou de louvar, agradecer, confiar em Deus, e ele falou muito temor ao Senhor, temor a Deus. E o pastor Jairo ontem, até falei nos meus stories hoje, deu uma definição de temor, que temor não é ter medo, ficar com medo de Deus, temor é sobre ter amor, é ter amor de uma maneira tão grande que nunca, jamais você pode prejudicar, constranger, magoar, trair, pecar contra a pessoa que você ama. Eu falei, uau, que maravilhoso. Tá vendo? Eu já fotografei isso, não tinha parado para pensar sobre isso. E aí eu falei assim, pô, eu tenho temor a Deus, então nada que eu possa fazer hoje pode ferir a Deus, aos princípios, pode magoá-lo. E olho para minha esposa e falo... E o relacionamento é isso, não é, Rafa? Não é, eu tenho medo, não, eu tenho temor a Jessie. Porque eu nunca vou magoar a pessoa que eu amo tanto. E aí a gente conecta com o que o Thiago ensinou sobre o amor.
Adorei. Amor não é sentimento, Amor não é sentimento, é é decisão, decisão. mandamento. E ele falou, gente, nesse treinamento foi tão legal. Eu amei essa parte, porque eu também, pô, tive uma escola de solteira, sempre me posicionei como mentora de relacionamento e não tinha nunca parado para pensar. Porque o Tiago falou assim: as pessoas não deveriam casar por amor, elas deveriam casar por fé. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, é um mandamento. Agora, casamento, relacionamento é escolha, é fé. E o que é fé? Acreditar naquilo que você não vê. É ter uma força, é buscar algo. Relacionamento é assim, meus amores. A gente sabe quanto que é desafiador. Duas pessoas improváveis que nasceram em casas distintas, com valores, com tudo diferente ali. E aí, Rafa, eu aprendi uma coisa essa semana que eu preciso compartilhar também, que eu não tinha parado de pensar. Quando eu estava na escola de solteiras, eu falava assim, mulheres, essa submissa, tá pra na Renata militante, ex-Renata, tá? Tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. Renata ferida. Não é sobre mandar, gente. Relacionamento não é sobre poder de disputa. É aliança. Por que se tem uma aliança aqui, ó? Juntos. Aliança não é competição. E aí me explicaram sobre a palavra submissão. Eu falei, não gosto de mulherada submissa. Não, calma aí. Entendi. Submissão, estar abaixo em uma missão. Bingo! Uau! Eu falei, caraca! Eu nunca tinha parado para pensar. É estar abaixo de uma missão. E aí, homens e mulheres nesta aliança e decisão de querer lutar por aquilo, precisa pensar, peraí, vamos pegar aqui, minha filha faz medicina e tal, meu filho faz direito e tal. Eu preciso do meu marido também. Eu trabalho, mas eu também preciso dele para honrar esse custo. Isso faz eu ser... Não, eu preciso dele. É uma aliança. Nós dois precisamos um do outro. E ele está lá. E ele honra coisas que eu não consigo honrar. Quem educou enquanto ele estava lá? Meus filhos, os princípios. Eu. Então, quando ele estava trabalhando, eu estava exercendo ali. Ele estava abaixo, submisso. Nessa parte da educação. Então, dentro é sobre uma missão que é a família. E o homem vai estar aqui, a mulher está aqui. Depois a mulher está aqui, o homem está aqui. E está tudo bem. E eu nunca tinha parado para pensar na palavra submissão. A mulher dar o apoio à missão, ajudar lado a lado, empurrando. E nada como, eu sou diminuída e ele... Não é sobre... E é muito Adorei. importante a gente até ressaltar isso pro homem, né? Que submissão não é sobre mandar, não é sobre você tem que fazer, cuidar, lavar, não. A mulher, ela tem uma submissão de ajudar o cabeça. Isso. E aí a gente, vamos entrar nisso porque a gente vamos ter que gravar outro podcast sobre homens fracos. Já tá feito o convite, então. Nós vamos fazer homens que não assumem a responsabilidade da família, do lar. E aí a mulher, ela tem que às vezes tomar o papel da missão total. Isso, que acontece também, e já escreve aqui, porque vai ter que ter partido, né, com outros para falar sobre isso. Mas eu entendi sobre isso, né? E voltando a falar da Jessie Mary, hoje ela me dá esse apoio na minha missão, né? Ela tem essa submissão maravilhosa, então ela é mais nova, mas ela tem a mulher é a sabedoria do lar, ela tem uma ligação com o Espírito Santo muito forte, então hoje nenhuma decisão eu tomo mais sem conversar com ela, nada do que eu faço é sem informar ela. Então hoje, graças a Deus, o nosso crescimento, porque eu não tenho o meu crescimento, é o nosso crescimento, é muito parte, eu dou os 80% dela e 20% meu, né? Lógico, eu não estou tirando a parte de Deus, porque eu acredito que Deus também ele tem feito muita coisa desde que eu decidi caminhar embaixo da palavra dele. E é isso que muda tudo, ou seja, tá vendo como tá tudo pronto aqui.
tem um manual para isso. Sim. Há milênios. E tá dando certo. E dá certo. Eu também aconteceu todas essas mudanças na minha vida depois de ouvir, de entender, de buscar. Eu falei, nossa, eu nunca esqueço, uma primeira vez que eu sempre criticava quem andava com uma Bíblia e tal, enfim. Falava assim, aí eu comecei a ler e eu falei assim, tô falando de divórcio? Peraí, a Bíblia é atual? Ela é atemporal. Incrível. E aí muda, porque você vai vendo princípios, você vai aprendendo, você vai vendo. Vou fazer aqui. Tá fácil para poder seguir. Só que precisa de dedicação. E sabe um aprendizado que eu achei tão interessante também, que é novo? Falaram, né? Deus é muito educado. É. Ele só vai entrar na tua vida. Ele não chega escancarando. Se você convidar ele para entrar. E a minha vida começou a mudar quando eu convidei ele para entrar. E eu achei tão interessante que a rebelde falava, que Deus não tá nem aí, porque se tivesse não faria isso, porque olha só, que injustiça. Ele é educado. E aí mudou. E trago isso para as pessoas poderem refletir que tudo na vida precisa de um significado. Às vezes, é muito comum, como eu falei antes, né? Eu assisti um filme pela 4ª vez ontem e eu não tinha entendido o filme. Ontem eu entendi mais. Então, às vezes a gente acha que sabe uma coisa, volta ali. Volta ali porque você vai dar um novo significado, porque você está em um novo estágio mental. Você vai fotografar diferente. Isso que você fotografou do relacionamento, que eu fotografei sobre submissão, são fotografias de nível de compreensão que a gente tem. Então, convite para vocês, não pense que vocês sabem tudo. Você pode saber muito, mas você sempre pode estar num lugar aqui, ó, sentar como aluno para aprender e ter alguém para te ajudar, que talvez não tenha o sucesso financeiro ainda que você tem. Então também cuidado com isso, vaidade, sabedoria, de achar, peraí, este improvável aqui, que carro ele tem para querer me ensinar algo? Convite, tá? Sabe por quê? Porque eu também já pensei assim. Sou humana também. Enquanto isso, a gente está deixando de aprender. Não é o resultado, não é o tanto de dinheiro que você tem na conta. É sobre o que os teus olhos viram. É sobre a prensa, é sobre o óleo que está saindo dali, do fundo do poço que você enfrentou e saiu, do esmagamento da uva, tão bom vinho que você é hoje. Convite para pensar, tá? Não existe nada aqui que é isso, a ferro e fogo. Esse espaço é para a gente poder construir, para a gente filosofar e pensar sobre a vida. Esse é um despertar do novo feminino. Não é? Sim, e se eu posso deixar um exemplo de feminino... Eu quero, pra gente finalizar, porque aqui vai ter que ter parte 2, a gente já extrapolou aqui o nosso tempo, Nossa, tá? Voou. Então eu Deixa uma mensagem. Eu vou deixar uma mensagem da minha mãe. Né? E ela me ensinou 2 coisas. Ela falou o seguinte: se Deus colocou um gigante na tua vida, é que ele acredita que tem um Davi dentro de você. A gente não pode esquecer disso. E a segunda coisa que ela me deixou, e eu lembro todos os dias, é que a gente tem que buscar sabedoria. Né? Tá lá em Provérbios, Salomão fala disso. Busque sabedoria mais do que ouro e do que prata, mas a gente não tem noção dessa força que é sabedoria. Porque hoje a gente pode perder tudo. Uhum. Nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa roupa, nosso status, a nossa rede social. Mas se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, Rafa, ela falou, é o teu conhecimento, a tua sabedoria. Incrível. Então estuda, filho. Estuda a palavra de Deus, estuda na escola, na faculdade. Então se a gente pode deixar uma lição para as mulheres, né, para o novo feminino, eu trago essa da Dona Jane. Busca sabedoria, busca a palavra de Deus, busca se fortalecer, porque aí você se torna praticamente invencível. Nossa, que lindo! Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. Por abrir teu coração, por dedicar, mais uma vez, servir aqui. Porque estar num podcast é servir. A tua história para servir uma pessoa que vai falar, uau, esse cara me deu coragem.
Se a gente conseguir uma única pessoa, já valeu. Muito. Muito. Então, muito obrigada por toda a tua contribuição aqui, tá? Sucesso na tua vida. Tem que ter parte 2 e vamos falar sobre isso, sobre princípios e falar sobre o relacionamento. Vamos. Tenho a minha experiência que atua, né, sobre perder família, reconstruir família, também estou nessa sobre essa mentalidade de construção, sobre os homens fracos, sobre essa mulher que está ali, né, na Mulher Maravilha, cansada, esgotada porque faltou, sobre, enfim, é muito assunto. Muito, Então, tem o muita convite é só já o está começo. feito Não, aqui. conta comigo. Então Eu tá bom. tô muito feliz, eu que Amei. agradeço. Obrigado. Amém. Valeu, Até valeu, a valeu, valeu. próxima. Até a próxima. Meus amores, comente. O que você aprendeu aqui nesta aula de mentalidade? O que você pode contribuir para que a gente também veja o teu comentário e fale, uau, não tinha pensado assim, como a gente trouxe tantas coisas aqui que nós estamos aprendendo. Nós estamos num processo, não está pronto. Nós estamos em processo evolutivo de construção sempre. Então, se você aprendeu alguma coisa, comenta aqui, comenta. Ajuda a divulgar para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de ter esse despertar. É sobre isso, meus amores, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.